Buenas, Che. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu quero fazer aqui um breve comentário sobre a busca que a Polícia Federal realizou na casa de alguns empresários e sobre o envolvimento deles e essas mensagens de WhatsApp. Mas eu quero trazer aqui para discussão um outro ponto de vista. Eu quero ressaltar a diferença entre um cidadão comum, um agente público e um agente político. Eu acho que está sendo misturado as coisas nesse país de uma forma que as pessoas não conseguem diferenciar cada caso. Quando eu fui militar das Forças Armadas, da Aeronáutica, isso há 30 anos atrás, a gente aprendia, eu me lembro que naquela época a gente tinha aulas, por exemplo, de controle de distúrbio civil. E a gente aprendia que nós, agente público naquela época, no caso militar, nós tínhamos que manter o controle independente do que a manifestação civil pudesse fazer. Nós tínhamos que manter a cabeça no lugar. Essa é, para mim, a principal diferença entre um agente público, um agente político e um cidadão normal. O STF, ele é um agente público. Ele tem a obrigação moral de se ater aos fatos. Ele tem a obrigação moral de manter o controle. Não o controle da sociedade, mas o seu autocontrole. Um agente do STF, um agente público do STF, não pode ter acessos de loucura, de raiva, entendeu? Não pode fazer essas manifestações políticas que eles fazem. Eles muitas vezes se comportam como agente político. Os agentes políticos, esses sim têm um salvo-conduto até previsto na Constituição para manifestarem as suas opiniões. Eles são agentes políticos. Eles podem perder o controle muitas vezes, embora não devam, eles podem perder o controle. Eles podem muitas vezes falar o que não devem, mas eles são agentes políticos. E o cidadão comum? O cidadão comum tem o direito de pensar o que ele bem entende. O cidadão comum tem direito de manifestar a sua opinião como ele bem entender. E não pode um Supremo Tribunal Federal vir cercear a liberdade desse cidadão. O WhatsApp é uma ferramenta privada, onde a gente trabalha é interferir na nossa liberdade. O que eu converso nos meus grupos de WhatsApp, as bobagens, tudo que aparece num grupo de WhatsApp, é de cunho privado. Ele não está numa rede social aberta. Mas mesmo que estivesse, o cidadão comum tem o direito de se expressar como ele bem entende e arcar com as consequências em caso de cometer algum crime, como calúnia, difamação e por aí vai. Mas o que está acontecendo é que o agente público, o que deveria ter o autocontrole para botar em dia, para fazer com que a lei fosse cumprida, para fazer com que a Constituição fosse cumprida, esse agente público, ele não age como agente público, ele age como agente político. E esse, ao meu ver, é o principal problema da mistura de funções que está acontecendo em nossa sociedade. Quando o presidente da República, um senador, um deputado, um vereador, qualquer um, ultrapassa limites falando e se expressando, ele é um agente político. Ele pode ultrapassar alguns limites. Não deve faltar com respeito? Não deve. Ninguém deve faltar com respeito com ninguém. Ele pode responder por aquilo que ele falar, sim, dentro da lei. Mas ele não pode ser calado, mas ele é agente político. Agora, o agente público, desde um policial, de um guarda municipal, até mesmo os ministros do STF, esse agente público tem que se manter controlado e dentro do que manda o regulamento e dentro do que manda as leis, principalmente a Constituição Civil, a Constituição Federal. Então, ele não pode agir como se fosse um agente emocional, um agente político ou um cidadão comum. Eu sou Paulo Vilar, eu falo de Canoas, Rio Grande do Sul. Se você gosta do meu conteúdo, curta, compartilhe e se inscreve no meu canal. Um abraço e uma boa tarde a todos.